Caríssimos irmãos e irmãs, também rádio ouvintes e estão nas redes sociais. Na leitura hoje de Isaías, fica bem claro um dos aspectos que Deus gosta de comparar o seu amor. Há um amor chamado esponsal, amor de esposo. Desde o momento que Adão e Eva dão as costas para Deus, uma das formas mais fortes do Antigo Testamento que Deus coloca o seu amor é amor esponsal. Israel como a esposa, aqui nesse caso, a esposa abandonada, provavelmente do exílio, né? A esposa que já era estéril. Lembra que naquela época, quem era estéril era considerado como se fosse amaldiçoado. Não transportem para hoje. Parece que já até hoje tem casais que não têm condição de ter filhos, que se sentem amaldiçoados por causa do Antigo Testamento. O que mudou? Naquela época, a terra prometida era o próprio Israel. Ou seja, teria que ter um descendente para ter aquela terra. Hoje, a nossa terra prometida não é um pedaço de terra. Onde que é a nossa terra prometida? O céu. Ora, se o céu é a nossa terra prometida, casal amaldiçoado estéril não é aquele que não tem filho carnal, é aqueles que não geram filhos espirituais. São os casais que não rezam, que não têm missão de batizados e nunca levam ninguém para Deus. Ora, tem casais que não podem ter filhos, que podem servir muito mais a Deus ainda, né? Tem mais tempo, podem viajar, pode pregar, pode ajudar em obras sociais e gerar vários filhos para a terra prometida. Então, a maldição do passado, do Antigo Testamento, não condiz com a maldição de hoje. Assim como tem casais com filhos, mas que são amaldiçoados porque nunca geram filhos para o céu, nem os próprios filhos da casa, porque não educam para o céu, educam para o dinheiro, para o bem-estar, para um emprego. São casais considerados malditos, porque não conseguem educar os filhos na fé. A única missão principal dos pais é educar os filhos na fé. Então não transportem, né, do Antigo Testamento a interpretação de hoje. E aqui Deus está fazendo uma promessa para essa sua esposa, que é o povo de Israel, né? Esse amor esponsal. Por que é um amor esponsal? Porque Deus prepara no Antigo Testamento o amor esponsal que cresce até a chegada de quem? Cristo. Cristo, quando se encarna, com a sua paixão, morte e ressurreição, ele casa com a igreja. Por isso o primeiro milagre descrito no Evangelho de São João é o milagre nas bodas de Caná, para dizer que o noivo chegou. Aquele amor esponsal que foi preparado em todo o Antigo Testamento está consolidando-se agora em Cristo. Ele assumiu a condição humana e ele casa com a nossa natureza humana, com o povo humano, com a igreja, batizado. Por isso, a lança na costela, sai sangue e água, a igreja, assim como saiu da costela de Adão, quem? Eva, né? Está vendo como toda a história bíblica tem uma sequência, tem que ter uma visão unitária, uma visão que vai com os olhos da fé. Não pode ler a Bíblia de uma forma
separada ou fragmentada. Existe um projeto de salvação. O amor esponsal é um deles. Deus que prepara. Então ele vai ensinando o povo. Olha, eu, o esposo, nunca mais te abandonarei. Você nunca mais vai ser estéril. Não te recordarás da humilhação da viuvez, né? Teu esposo é aquele que te criou. Teu esposo é aquele que te criou. Seu nome é Senhor dos Exércitos. O Senhor te chamou como a mulher abandonada de uma alma aflita, como a esposa repudiada na mocidade, falou o teu Deus. Por um breve instante eu te abandonei, mas com imensa compaixão volto a acolher-te. No momento de indignação, por um pouco ocultei de ti minha face, mas com misericórdia eterna compadeci-me de ti. Olha que belo, né? Como fiz nos dias de Noé, a quem jurei nunca mais inundar a terra, assim juro, não me irritarei contra ti, nem te farei ameaças. O esposo apaixonado, que sonha que a esposa não seja mais infiel, que não se prostitua, como hoje continuamos a nos prostituirmos, a buscarmos falsos deuses. O poder, o dinheiro, o prazer, sexo. Quantos deuses, né? Quanta idolatria. E nós ainda somos acusados de idolatria por causa das coitadas das imagens, que na verdade só nos lembram pessoas que deram a vida por Deus. Como é que você vai ser? É meio fora da casinha, né? Como é que você vai imaginar que uma pessoa, você tem imagem de uma pessoa que deu a vida por Deus, seja o seu Deus? Olha que incoerência, né? Claro que isso se chama iconografia. O que é iconografia? Iconografia é a imagem que se remete a alguém que te faz lembrança que serviu a Deus para você mudar de vida. Ou seja, quando tem a imagem de São Luís Gonzaga, Santa Rita, quando a gente está reclamando da vida, fala, poxa, esse menino largou lá a vida monárquica. Ele era filho de marquês na Itália, para viver a pobreza, e depois morreu cuidando dos pobres. E eu aqui reclamando. Seria como a fotografia da sua mãe, do seu pai, né? Quando você tem a fotografia do seu pai e sua mãe, o que você faz? Você não lembra deles, das coisas boas, do que ele fez de bom, né? Ou se já faleceu, os momentos. Então isso se chama iconografia. A imagem que te leva a recordar de alguém. É ridículo. Ridículo. Isso deveria cair por terra de vez. Essa acusação estúpida de que católico adora imagem. É o fim da picada. Até porque Êxodo 25:18, Deus manda fazer as estátuas de querubins, né? Ora, se Deus há um tempo atrás falou que não era para fazer nem imagem nem do céu, nem da terra, nem debaixo da terra, por que agora manda fazer as imagens de querubins? Ora, porque é uma iconografia. Porque os querubins remetem a criaturas que servem a Deus fortemente. E ali, os anjos têm aquele papel de guardiões. Então, é para dizer que a Arca da Aliança é guardada pelos anjos de Deus. Coisa óbvia, né? Muito óbvia. Bicho, o tempo já está. Por último, tem essa questão do João. João, que teve um comportamento muito peculiar, vivia comendo roupas simples, comendo comida de gafanhotos, mel. E Jesus diz, vocês não viram um cara famoso em palácios, mas alguém simples lá que gritava, né? Vocês acham que vocês viram um profeta? Sim, vocês viram um profeta. Mais que um profeta, eis que envia o mensageiro à tua... Ele é o que prepara o caminho de Cristo, né? Como? Com o batismo de conversão.
o batismo de conversão. Esse batismo de conversão, junto com a paixão, morte e ressurreição, hoje ele também serve como batismo de uma nova vida, né? A paixão, morte e ressurreição acrescenta ao batismo de João esse renascer de uma nova criatura, filho de Deus. E ele diz algo: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. No entanto, o menor no reino de Deus é o maior que ele. Aqui é uma forma que Jesus está dizendo que João é aquele que termina o Antigo Testamento, aponta para Cristo. Todos do Antigo Testamento, João é o maior, mas ele aponta para Cristo, que abre o reino dos céus, e todos que estão no reino dos céus são maiores. Esse salto, né? João é o último profeta que aponta Jesus. E depois ele faz uma crítica. Todo o povo, até mesmo os cobradores de impostos, reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e mestres da lei rejeitaram. Ou seja, aquela religiosidade soberba, né? Quem se acha. O reino dos céus é dos humildes, que se reconhecem pequenos e que vão aprender até a morte. Espero que dentre eles estejamos nós. Assim seja.